Fala galera, hoje a gente vai aprender Go resolvendo problema. Meu nome é Léo Miranda e esse é o canal Léo Miranda Dev. Então, se tu não é inscrito ainda, já se inscreve. O problema de hoje é palíndromo. É um teorema, é um problema bem clássico da programação e a gente vai entender como ele funciona agora. Boa, basicamente um palíndromo é quando a gente consegue identificar uma palavra que, escrita de trás para frente ou de frente para trás, ela fica a mesma coisa. Então, Ana é um exemplo desse, ovo, tem um colega meu que lembra essa palavra aqui, ó, mamam. E essas palavras são palavras que, se tu escreve de trás para frente ou de frente para trás, elas dão o mesmo resultado. Então, vamos criar uma função que resolva e identifique palíndromos. Então vamos lá, vamos dar um GoMod init que é chamado de palíndromo, vamos criar uma main.go aqui, dar um package main, vou criar uma função main e vou chamar a função isPalíndrome, que é a nossa função que resolve esse problema, certo? Vou criar ela aqui embaixo, né? Opa, func isPalíndrome. Ela vai receber uma string, que é a palavra que a gente quer inverter, e ela vai retornar um booleano, para dizer se é palíndromo ou não, certo? Para deixar bem claro aqui, a gente vai, nessa aula toda, tentar fazer sempre testes para a gente conseguir cobrir os cenários antes de a gente começar a codar. Então a gente vai usar o famigerado TDD, beleza? Então vamos lá. Então, a primeira forma de resolver esse problema aqui é invertendo a palavra. Vamos criar um teste já para isso. Aqui, teste.go. Vou criar um package main. Vamos criar uma função de teste. isPalíndrome, que vai ser o teste dele. Vamos criar também uma estrutura para a gente conseguir fazer um loop e testar vários casos de palíndromos. Então eu vou criar uma estrutura aqui que se chama case struct e ela vai receber um input que vai ser uma string e também vai receber um expected result, que é um resultado esperado para comparação, ok? Então vamos criar esses casos. Vou criar um cases aqui, ou test cases. E eu vou criar um slice de case. Caso você não saiba o que é slice, basicamente, se tu vem de outra linguagem, é como se fosse um array. Só que diferente do array, no Go a gente tem sempre definição de um array sendo algo que tem um valor fixo. E também por esse mesmo motivo ele armazena, o runtime do Go consegue, por saber o tamanho dele, alocar e desalocar ele de forma, toda vez que ele executa aquela função. Então, imagina que ele recebeu um case aqui, eu tenho essa definição aqui, então eu falo que ele tem 6 locais. Assim que essa função finaliza, o Go já desaloca essa memória aqui. Caso a gente esteja trabalhando com slice, ele vai alocar isso em outro lugar da memória, mas eu acho que não é nem o contexto desse vídeo explica isso. Mas ele aloca em outro lugar da memória e aí a remoção isso da memória não é logo após a execução da função. Bom, de resumo é isso. Bom, vamos criar uns casos aqui. Ana, como a gente falou, é um caso que ele precisa retornar true, certo? Um outro é aquele mammal, que também precisa retornar true. Uma coisa, meu nome, por exemplo, não é um palíndromo, então se a gente inverter Leonardo, não vai ser Leonardo, ok? Então posso colocar Leonardo aqui, Leonardo, e ele tem que receber false, ok? Então vamos criar um loop aqui para fazer esses testes. Ele vai no test cases, e eu vou pegar um teste case. E basicamente eu vou executar aqui um isPalíndrome recebendo o test case input, e se ele for diferente do que eu estava esperando, né, test case expected result, eu vou dar um erro. Então t.error, da onde vem esse t? É esse valor que vem passado no test case. Então vou falar que ele deu um fail aqui, fail,
E vou também passar o test case, ok? Para a gente conseguir ver o que deu de errado, certo? Então vamos rodar esse teste, ele vai quebrar, né? Beleza, quebrou no Ana e no Mamão aqui, porque ele precisava retornar true e não recebeu, porque a gente não fez a lógica. Então, uma das formas de inverter é tu pegar simplesmente essa string, colocar ela de forma invertida e verificar se deu certo. Essa não é a forma mais performática, a gente vai ver uma forma mais performática depois. Mas essa é uma forma que resolve o problema. Então vamos criar uma função aqui, func invert text. Ele recebe um text, né, um string, e retorna um string, ok? Então eu vou retornar só text aqui, e a gente vai criar um teste para ele também. Então vamos lá, teste, vamos até duplicar aqui para ficar mais fácil. A única coisa é que o expected é uma string agora, e Ana eu espero que ele retorne Ana, Mammon, por exemplo, retorna Mammon. E Leonardo eu espero que ele retorne O-D-R-A-N-O-E-L. O Dranoel, ok? Que é o meu nome invertido. Então a gente vai fazer a mesma coisa, só que com invert. Invert text e vai ser o mesmo cenário. Então se eu rodar o teste aqui, esse não vai ser um teste de palíndromo, vai ser o invert text, ok? Vamos rodar o teste aqui. Beleza, ele quebrou no Dranoel, porque aqui a gente só está retornando direto, né, sem inverter. E agora a gente vai inverter. Então eu vou criar uma string invertida, então vou chamar de inverted text. Vou falar que é uma string, vou criar um loop aqui e vou fazer o seguinte, a gente tem o nome Ana, por exemplo, ele funciona assim, né, a parte dos index. Então eu vou começar nesse index, eu vou decrescer e aí inverter. Então eu vou concatenar primeiro essa letra, depois essa letra, depois essa letra. Então a gente vai fazer o seguinte, vou começar do último, então para começar do último a gente vai ver o tamanho dele, do text, e vou dar um -1, porque o tamanho é 3, né, e eu quero o index. Eu quero que isso continue quando ele for menor ou igual a 0, então quando ele chega em 0 aqui eu quero que ele pare, né, e eu quero que ele decresça, então ele vai começar no 2 e diminuir 1 a 1 até chegar no 0, certo? Então, o que a gente vai pegar aqui é para concatenar uma string, eu vou colocar um mais igual, e eu vou pegar o text e colocar um i aqui. E aí aqui está dando um erro, né? Por que está dando um erro? Basicamente, no Go, quando a gente tem uma string e a gente vai dar um looping nela, uma string, a definição dela é um slice de byte. Então, o que eu estou pegando ali, aquela letra, na verdade é um byte. Então, eu tenho que converter aquele valor. Então, vamos converter aqui, certo? Então, só colocando aqui a string como parênteses e pronto, está resolvido. Em teoria, se eu colocar aqui para ele retornar um inverted text, a gente tem essa função funcionando, né? Aqui ele está falando que ele não está sendo usado porque ele não está sendo usado aqui no contexto da main, tá? Mas vamos testar. Vamos ver. Feio. Por quê? Porque ele tem que ser diferente aqui, né? Aqui a gente tem que ser o melhor. Se não for o inverter, não foi diferente, deu feio. Então, por algum motivo, a gente não inverteu essa função, esse valor. Vamos fazer olhar essa função, né, o retornos aqui, colocando forma, dar um print aqui, da forma mais antiga possível. E vamos ver o que dá. Então, só um comentário aqui, go run, ou melhor, não vou comentar porque senão ele vai dar erro. E vou dar na main. Vamos ver, ele não inverteu, ele não retornou o valor certo, porque enquanto ele for maior ou igual a 0, né? Acho que esse é o problema. Vamos fazer um teste aqui. Isso aí. Então ele estava esperando que ele fosse menor, e ele nunca é menor, então estava dando erro, né? Então ele tem que ser maior ou igual a 0. Acho que era isso. Vamos ver se o teste passa dessa vez, né? Vou deixar até a função aqui para não ficar esses alerts. Vamos ver se o nosso teste roda. E show! A gente conseguiu, a gente até chamou de
palíndromo ele deu aqui porque é o nome da função. Mas, beleza, a gente conseguiu passar essa parte aqui. Vamos agora rodar esse cara aqui, a gente vai ver que a gente continua dando fail, né? Porque a gente não utilizou essa função ainda. Então vamos implementar essa. Então o que eu espero é que quando ele inverta o texto, coloca de trás para frente, né? O text, ele retorne algo que seja igual ao text. Caso não seja igual, ele vai dar um false. Então isso daqui já resolve o problema. Então se a gente rodar aqui o teste, vamos ver. Show! A gente conseguiu fazer passar o teste. Então ele provavelmente conseguiu inverter e definir quem é um palíndromo ou não. Uma outra coisa que a gente tem que tratar aqui de exceção seria, e aí eu vou criar primeiro um teste keys para isso, que é quando eu passo um valor vazio. Então um valor vazio não é um palíndromo, não é nem palavra, né? Então aqui ele vai dar um fail, certo? E para isso a gente vai fazer uma tratativa aqui, que é se o tamanho dessa string aqui for igual a zero, então está passando um valor vazio, eu retorno false já de cara. Vamos ver se o teste voltou a passar. Show, voltamos a passar. Mas bom, eu tinha falado antes que essa não é a forma mais performática de resolver esse problema. Mas como que a gente mede performance no Go? Então o que a gente vai criar agora é um teste de performance, um teste de benchmark. Então vamos para o código. Aqui mesmo no mesmo arquivo de teste, a gente tem sempre a definição de um teste em Go com uma função que começa em teste, né? Então a gente vai criar uma função de benchmark e ela basicamente também tem um prefixo, né, que é benchmark. Então ele tem um prefixo, ele recebe um pouco diferente de um case de teste, ele não pega esse termo T aqui, ele pega o termo B de benchmark. Eu vou chamar aqui de palíndrome, show. E aqui a gente testa normalmente com um teste de estresse. Então eu uso de dentro do B esse valor n, e aí o runtime do teste ele vai definir qual que é a quantidade máxima de vezes que ele vai rodar para ele ter uma precisão nesse algoritmo. E o que a gente vai fazer aqui é basicamente ver se ele é palíndromo e vamos passar uma palavra aqui. Então vamos passar uma palavra maior, então vamos usar o mamão aqui, beleza? E rodando o benchmark, a gente vai ver que ele deu uma velocidade de 190 nanosegundos por operação. Então, em média, esses testes que ele rodou aqui, ele rodou esse tanto de testes, eles se comportaram mais ou menos nessa velocidade aqui. Show? E agora vamos fazer a outra abordagem. E a outra abordagem ela é bem visual. Uma das coisas que a gente consegue olhar aqui para essa palavra Ana é que se eu dividir ela no meio, então vamos colocar uma palavra que seja outra palavra que é a Hana, por exemplo, ela é uma palavra que tem um valor par, né? Mas se a gente definir isso, cortar isso aqui bem no meio, a gente pode ver que é como se fosse um espelho, né? O primeiro cara é esse primeiro cara, o segundo cara é o outro cara e o H também, certo? Então se a gente inverter, a gente tem o mesmo valor. Essa é uma abordagem, a gente quebra o problema no meio para conseguir fazer essa comparação. Em vez de a gente inverter tudo, a gente vai comparando e verificando se esse cara, a primeira letra é igual à última, a segunda é igual à penúltima, a antepenúltima, a terceira é igual à antepenúltima, certo? Ana, acontece que se a gente inverter, essa letra vai ficar na mesma posição, certo? Na posição 1. Então, o que a gente faz faz a mesma coisa, só que ignora esse cara do meio. Então a gente compara esse cara e compara esse cara. E a gente consegue saber se o valor é um palíndromo ou não. Isso acontece basicamente em valores que são ímpares. As palavras que são pares, eles não têm esse problema. Então a gente consegue dividir bem no meio. Então vamos fazer uma abordagem parecida com essa. Show? Então vamos começar aqui e criar um palíndrome 2. Vou chamar esse palíndrome 2. Vou fazer a mesma abordagem de antes. Vou dar o false aqui direto. Ou melhor, vou dar um true aqui. E vamos criar um teste para isso. Então vou pegar esse cara aqui. Vou duplicar. Só dupliquei, tá, pessoal? Vou colocar 2 aqui. E também a definição dele vai ser 2. Os testes podem ser os mesmos, né? Porque é a mesma função. Só a abordagem é diferente. Então, vamos rodar esse teste. Ver que vai dar fail, né?
Então, vamos construir essa ideia. Então, a construção dessa ideia começa por um for. E a gente vai iniciar dessa forma aqui. Cadê o comentário? Acho que eu apaguei o comentário que estava aqui. Vamos colar um comentário de volta aqui. Hana, por exemplo, que é uma palavra par. A gente tem... Eu vou começar comparando daqui, do começo, e indo para frente nesse caso aqui, e indo para trás nesse caso aqui. Eu poderia fazer o contrário, poderia começar nesse e ir para trás, e nesse daqui e ir para frente, certo? Mas é questão de preferência. Eu vou iniciar então dois valores, i e j, i e j. Vou definir eles que i começa em 0, então esse cara vai ser esse índice desse lado do problema, começar em 0. E o outro vai começar no último cara. O último cara, o index como a gente tinha visto no outro caso lá, é text, o tamanho total, menos 1. Então, beleza. E aí uma outra coisa é que quando isso vai estar resolvido? Basicamente, enquanto o n for menor que esse lado aqui, esse outro n aqui, a gente chegou nesse final, certo? Então o que eu poderia fazer é, enquanto i, que é o índice desse lado, é menor do que j, você mantém fazendo. Se não, se for maior, se ele passar para o outro lado, certo? Ou se for no caso do outro exemplo que a gente tinha falado, que é Ana, quando ele chegar aqui e esse estiver aqui, quando eles darem o próximo passo, eles vão estar no mesmo lugar. Então também vai ferir esse caso e a gente consegue cobrir por esse cara aqui. E uma outra coisa que a gente precisa fazer é como que eles vão andar, né? Então i e j vão receber valores de i vai ser igual a i mais mais, certo? Mais 1, no caso. E j vai ser j menos 1, certo? Porque esse cara vai andar para frente e esse cara vai andar para trás, ok? E aí, beleza, a gente tem dois índices que percorrem esse lado e esse lado. Agora a gente tem que verificar se deu algum problema. Então, vou fazer uma comparação aqui. Se text, aí a gente coloca o i, certo? For diferente de text com o j, a gente vai retornar que deu um problema, certo? Deu false. Por quê? Se ele comparar esse cara aqui com esse daqui e for diferente, então se fosse uma palavra assim, a gente já não tem um palíndromo. A mesma coisa que se eu tiver aqui no final e aqui essa outra letra for, sei lá, i, e eles for diferente, também não vai ser um palíndromo. Caso passe por isso, a gente vai retornar true, certo? Então, essa é uma outra abordagem. Vamos ver se ela funciona? Vou rodar o teste, né? E beleza, show de bola. A gente viu que ela funciona. Mas agora, será que ela é realmente mais performática? Porque ela parece um pouco mais complexa se tu for olhar nessa ótica, né? Isso daqui a gente só inverte. E isso daqui a gente vai lá e faz todo um caminhar por index. E isso pode ser um pouco complexo de entender no primeiro momento. Então vamos ver se realmente isso vale a pena. Então vamos criar um benchmark para 2, certo? Vou chamar aqui 2 a 2. Então, aqui no VS Code eu sempre utilizo essa função aqui, mas quando você roda, você consegue ver que a forma que ele executou é essa daqui, entende? Então, por exemplo, se eu rodar esse benchmark, a gente vai ver que a forma que ele jogou lá no teu terminal é essa daqui. Então, se vocês quiserem, vocês podem também utilizar direto no terminal. Eu prefiro aqui porque é para mim mais otimizado, mais rápido. E aí o próprio VS Code ele já mostra isso daqui também, para rodar todos os benchmarks que tem nesse arquivo. Então ele vai rodar tanto o primeiro, que é a primeira abordagem, quanto o segundo. Então vamos fazer isso aí. Show de bola, a gente teve... E olha a diferença. A gente teve, no primeiro, a velocidade foi de 190 nanosegundos por operação, e nesse a gente caiu para 2 nanosegundos. Uma coisa bem legal de ver é que, primeiro, aqui ele cria uns highlights que é do VS Code, tá? Então eu vou até dar um reload aqui para tirar esses highlights. Mas basicamente, o que a gente está fazendo aqui é, primeiro, a gente tem conversão aqui no meio, a gente também tem
adição de coisas aqui dentro dessa string. A gente poderia ter um invert diferente, então a gente poderia, por exemplo, fazer alguma coisa no sentido de criar um slice de byte, criar uma função que seria um slice de byte, e aí em vez de a gente ter essa conversão toda vez, a gente converte só no final. Seria uma abordagem também, como eu falei que uma string é um slice de byte, a gente conseguiria fazer dessa forma. Então dessa forma seria tipo um make slice de byte. A gente pode definir um tamanho aqui, porque a gente sabe o tamanho desse cara, que seria isso daqui, certo? Eu vou chamar de 2. E aí aqui a gente basta definir, criar um append, certo? A gente mete um append aqui e define que esse cara aqui é o valor que eu coloquei, tá nesse slice, certo? Essa é uma outra forma de abordar, só que ó, agora a gente não está retornando string, então a gente vai ter que converter aqui a string. Então, ela provavelmente vai ser um pouco mais performática, porque, como eu falei, uma string é um slice de byte. Isso quer dizer que toda vez que a gente adiciona mais um valor nela, ela é como se comporta como um array. Então, ela aumenta o tamanho do array. E, caso vocês não saibam, a gente pode até falar sobre isso em outra aula, toda vez que a gente tem a adição de alguma coisa no array, a gente não só realoca alguma coisa no lado da memória, a gente encontra um outro espaço na memória que tenha suporte àquele tamanho que foi alterado. Então, toda vez a gente tem essa busca em outro espaço de memória. Então, isso é relativamente custoso. Então, dessa forma aqui, essa outra abordagem aqui, a gente vai ter uma velocidade um pouquinho maior. Então, vou criar um spalíndrome 3 aqui, para a gente ver esse problema, essa otimização, né? Vou utilizar esse cara aqui e vou usar o 2, certo? Então vou criar um benchmark aqui do 3, show, e 3, certo? Então vamos rodar os benchmarks aqui para a gente conseguir definir o que rolou. Demora um pouquinho e tal, show. Ó, a gente consegue ver que a gente teve uma melhoria, né? Então, esse daqui é o primeiro, ele não tem nenhum valor aqui, esse é o segundo, esse é o 3. O primeiro foi o mais demorado, né? Tem toda aquela conversão. Ele utiliza um bocado de alocação de memória, isso daqui é o lado de memória mesmo. Já nesse caso aqui a gente tem alocação 0, ou pelo menos tende a 0, né? E esse cara aqui, a gente tem a alocação menor e também a velocidade é um pouco mais rápida do que a primeira abordagem. Mas, pô, por que isso também é um problema? E a gente vai ver o problema sendo um pouco mais destacado quando a palavra não é um palíndromo. Por quê? Porque se a gente tiver uma palavra, por exemplo, vou mudar essa daqui, vou chamar de Leonardo, por exemplo. Leonardo a gente sabe que não é um palíndromo, né? Se a gente rodar o benchmark, a gente vai ver um pouquinho mais acentuada essa diferença. Por quê? Vamos ver. Show. Ó, ele aumentou um bocado, né? Não é só pelo tamanho do problema, mas também porque no nosso algoritmo 2 aqui, a gente consegue identificar muito cedo se essa palavra não é um palíndromo. Então, pô, o L, logo no começo lá, Leonardo, né? A gente utilizou aqui. Opa, Leonardo. Logo no começo a gente vai comparar o L com o O e a gente vai ver que não é um palíndromo. E a gente vai retornar false, bem rápido. Já aqui a gente vai ter toda a inversão dessa string e aí só depois a gente vai fazer a comparação. Então, essa é uma abordagem um pouco diferente para esse problema e ela é uma das mais famosas, assim. A gente consegue quebrar esse problema em menores ainda, então a gente conseguiria fazer aquele palavra Hana aqui. Opa. A gente conseguiria quebrar em problemas menores ainda. Então, se tu quisesse, por exemplo, quebrar em... Esse não é um bom exemplo, mas se for uma palavra ímpar, deixa eu ver, vamos falar. Com 3 N's, né? Vai dar a mesma coisa. E aí a gente poderia quebrar ele em problemas menores ainda. Então, tipo, a gente tem uma inversão de diminuir ainda mais o problema. Só que
isso acaba aumentando a complexidade de entendimento do problema aqui, né? Aqui a gente já tem um algoritmo bem otimizado, vocês viram que a velocidade é muito boa para resolver ele. E também a gente utiliza um conceito bem legal do for e que pouca gente utiliza, que é esse for duplo, né? Que muitas vezes não é muito comum você encontrar utilizando esse tipo de abordagem. Bom, acho que era isso que eu queria mostrar para vocês. Essa é um tipo de vídeo que eu estou testando agora, então eu pego um problema, resolvo ele e vocês vão vendo qual que é a abordagem, como que é a sintaxe que a gente vai mexer dentro do Go. Se vocês gostaram, curtam. Se vocês querem ver os novos conteúdos que vão ser lançados, também se inscrevam. Eu estou com uma ideia aí de liberar e pegar alguns code reviews para fazer ao vivo. Então, se vocês curtem a ideia de eu pegar um código de alguém e revisar, fazer o code review dele, também coloca aí nos comentários que eu vou me sentir muito bom. E se vocês não gostarem, também coloquem nos comentários que isso vai ser positivo para mim. Então é isso. Valeu, galera!